Vocês leram um artigo? E um homem veio do Canadá e tinha um menininho que tinha estado na Mayos e na Johns Hopkins, uma enfermidade cerebral grave, que contraía suas mãozinhas assim e contraía suas pernas debaixo dele. E disseram, nem mesmo a operação, nem qualquer coisa que possa ser feito. Então o levou de volta para o Canadá. Ele disse, ainda não estou derrotado. Vocês têm a edição de novembro da Reader's Digest, chama-se o Milagre de Donnie Morton. E então ele disse que esse homem disse, ainda não estou derrotado, porque conheço um curador da fé chamado William Branham, que fez 2 amigos meus que eram surdos e mudos falarem e ouvirem, e telefonaram para tentarem descobrir onde eu estava ainda nos Estados Unidos. E eu estava em Costa Mesa, Califórnia. E é um artigo, quando você ler, prepare-se para chorar, simplesmente partirá seu coração, da forma que ele atravessou neve acumulada pelo vento e tudo mais. Com aquela criança, ele disse, cuidado, Donnie. Disse, agora não estamos derrotados. E o menininho nem conseguia sorrir, quase que não, de tão doente que estava. Disse, não estamos derrotados, vamos pedir a Deus. Chegaremos até o profeta de Deus e pediremos a ele. De modo que atravessaram a neve e até que enfim chegaram lá e a mãe vinha com eles. E não tinham dinheiro suficiente para virem de avião, por isso mandaram a mãe de volta. E o menino e o pai tiveram que vir de ônibus, e da maneira que vieram desde lá de Winnipeg, Canadá, até Costa Mesa, Califórnia. E chegaram lá sem dinheiro e o pai conta a respeito de ter que trocar as fraldas dele, menininho com cerca de 7 ou 8 anos, completamente incapaz, e como ter chance de comer ou nada, e disse que seu filhinho apenas podia ouvi-lo falar. Eu podia notar da maneira que seus olhos olhavam que ele estava tentando sorrir, você sabe. E saber que ele falava de diferentes vistas que estava vendo nos Estados Unidos, e quando chegaram lá à Califórnia, contaram para o assistente de viagem o que ele veio ver. Ele disse, veio ver um divino o quê? E uma grande interrogação. Claro, vocês podem imaginar o que os Estados Unidos disseram a respeito. Veja você, veja. É assim que somos, veja. Somos tão inteligentes, sabemos tudo, você sabe. E não precisa nos contar nada, temos tudo escrito, está vendo? De modo que, então, um divino o quê? Veio de lá, de Winnipeg, Canadá? Ora, acharam que isso era horrível. De qualquer maneira, o jornal pegou um carro e o enviou para lá. Ele disse que quando chegaram na fila, no ponto que estava, disse que 2.700 pessoas estavam esperando para receberem oração. Mas disse que quando viram aquele menininho deformado, mirrado de aparência, e aquele pobre pai de boné, seu casaco esfarrapado, disse que todos ficaram de lado e deram-lhe o lugar. Quando ele chegou na plataforma, é contra a regra trocar de cartão de oração. A pessoa tem que vir à reunião e pegar seu próprio cartão. Se for pego na fila trocando o cartão de oração com outra pessoa, o cartão de oração perde o valor, está vendo? Porque precisa vir para ouvir as instruções e saber como recebê-lo. Depende de você. Não se pode pegá-lo para outra pessoa. Tem que vir e pegar para si próprio para que ouça. Certa grande pessoa disse-se, bem, não acredito muito nessa coisa, mas talvez se ele me curar, eu... Você está vendo? E então isso causa agitação na plataforma. Então eliminam isso antes que chegue aí. Então quando o menino começou, ou o pai começou a se adiantar na plataforma, na frente das pessoas, Billy pediu-lhe o cartão de oração. Ele não tinha um. Disse, então sinto muito, senhor. Disse, terá que esperar. Ele disse, muito bem. Disse, esperarei. Disse, esperarei a minha vez, como os outros então. Disse, não sabia que tinha de fazer isto. E então eu estava falando com uma pessoa, ouvi isso por acaso. Vi aquele pai ir e eu disse, o que houve? Ele disse, ele não tinha cartão de oração. E algo me disse, traga-o de volta. Então eu disse, traga-o aqui. E o pai subiu, e as lágrimas rolando no rosto, precisava fazer a barba. E ele se aproximou, e eis o que o Reader's Digest disse, está vendo? Não fiz perguntas, mas olhei direto para o rosto do menino. Disse de onde o menino era, que tinha estado na clínica Mayos, e tudo que se tratava do que havia de errado com ele. Quão doente esteve e tudo mais. E então o pai começou a chorar e começou a ir-se. E disse que começou a descer da plataforma, e virou-se, ele disse, isso mesmo, senhor. Ele disse, mas meu menino chegará a viver? Eu disse, isso não posso dizer. Eu disse, só um momento. Vi uma visão aparecer, eu disse, o senhor não vai querer acreditar nisto porque tanto a Mayos como a Hopkins disseram que aquela operação não poderia ser realizada nesse cérebro.
Mas eu lhe direi o que fazer. O senhor simplesmente siga em frente com esse menininho. Dentro dos próximos 3 dias encontrará uma mulher de cabelos pretos na rua. E essa mulher irá perguntar-lhe o que há com esse menino. E então ela irá contar-lhe sobre certo doutor do interior por aqui que pode realizar aquela operação. E o senhor não irá querer acreditar porque a Miles não quis tratar e disse era impossível ser feito. Mas essa é a única chance que seu menino tem, através do poder de Deus, a misericórdia de Deus e essa operação. Agora, se crer que sou profeta dele, vá fazer como lhe digo, como que colocar os figos em Ezequias e assim por diante. Ele virou e disse, obrigado, foi-se. 2 dias ou mais se passaram e ele estava na rua um dia e uma senhora se aproximou e disse, o que há com o seu menino? Disse, tem uma doença cerebral. E ele continuava a conversar assim, e, bem, eles acharam que era terrível, você sabe. Então ele disse que dentro de só alguns minutos uma coisa aconteceu. Ela disse, Senhor, conheço uma pessoa que pode fazer essa operação. Ele disse, Senhora, veja, a Irmãos Maio desistiu e falou que não pode ser feito. Disse, um homem aqui esteve orando por isso, chamado Irmão Branham, disse, ele fez uma oração pelo menino. Ele disse, espere um minuto. De cabelos pretos, usando casaco cinza, disse, é ela. Disse, onde fica esse médico? E contou-lhe. Levou-o lá e o médico realizou a operação, o menino ficou bom. Agora, isso saiu no Reader's Digest, veja você. E a Irmãos Maio me chamou sobre uma entrevista para isso. Disseram, Reverendo Branham, o que o senhor fez com o menino? Eu disse, nada, nem toquei nele. Só disse o que Deus me disse para dizer-lhe. Esse homem obedeceu. Agora, o engraçado foi que umas 2 semanas depois disso, ou 2 semanas antes disso, ou 3, na Reader's Digest, talvez um mês antes, saiu o artigo da senhorita Pepper. Agora ela é uma feiticeira genuína ou médium. Agora, a verdadeira e alguém imitando. Estão com essa mulher desde 1897. Ela tem mais de 100 anos agora, em Nova York. Ambas surdas quanto um poste. A Reader's Digest pega, acho que saiu uns 2 meses ou um mês antes do meu, e você pode encontrar, em princípios de outono, o Sr. Baxter estava com ele aqui o outro dia. Se tivesse pensado nisso, eu teria pedido para ele, ou soubesse que iria dizer isto, eu teria conseguido ele, posso consegui-lo para você. E apresenta umas 12 ou 14 páginas. Ela era apenas uma dona de casa normal, e caiu num transe um dia, enquanto em sofrimento, e ela começou a falar com os mortos. E estiveram com essa mulher em todo o mundo, em todo lugar. Levaram-na para a Inglaterra, até trocaram sua roupa, muitas vezes, e para ver se havia deslize e coisas assim. E foram lá e disfarçaram uma pessoa com uma máscara no rosto, um grego, e agiram como se fosse inglês. E ela contou para ele a respeito de tudo. E ele queria chamar um de seus companheiros falecidos. Agora, a única coisa que ela, por todo o mundo, e aqui a Reader's Digest disse lá, aqui algumas noites atrás, ou alguns meses atrás, que uma coisa dessas foi desmascarada. Era para um homem beijar a mão do espírito de sua mãe, e no dia seguinte foi provado no tribunal da polícia que ele só beijou um pedaço de pano. Muita gente imitando um médium. São apenas estes leitores que se encontram do lado da rua que, para começar, nem são médiums. Não passam de falsos imitadores, mas há o médium verdadeiro. E nós, as pessoas religiosas, temos muitos imitadores em ambos os lados. Agora, fique calmo por uns minutos. Agora note, aquela senhorita Pepper é médium verdadeira. E a revista disse, aqui está uma coisa de que você pode estar certo que quando alguém morre, não está morto. Está vivo em algum lugar, porque aquela mulher chama o espírito deles de volta e conversa com as pessoas. Agora, o que ela faz, irmão Branham? O senhor crê nisso? Sim, senhor. A Bíblia diz que sim. É por esse motivo que creio. E ela é do diabo. Espiritismo é o truque do diabo. Agora notem. Agora observe os dois. E então você deveria ter visto as cartas me inundarem então quando o meu artigo saiu em seguida ao dela. Não é estranho que pouco antes do fim do tempo Deus falou estas coisas? E o Reader's Digest é publicado em cada língua debaixo do céu. Está vendo? Note. Não é estranho que um seguiu o outro? Agora, aqui chegaram cartas diziam, irmão Branham, isso prova que o senhor não passa de um médium? Diziam, isso prova. Veja aqui, o senhor disse àquela mulher onde ela ia encontrar. Ver esta mulher? Eu disse, espere um minuto.
Tenho uma carta oficial pronta, perdoe-me, a ser mandada para as pessoas. Eu disse, como vocês pregadores conhecem pouco. Eu disse, em vez de batizarem o corpo, precisam da mente ser batizada. Isso mesmo. Vocês não param para pensar nas coisas. Vocês não procuram considerar isso. Essa é a mesma coisa que fizeram nos outros dias. Eles viam Jesus, sabiam que ele podia. Ele conhecia os segredos de seus corações. Ele sabia o que eles estavam fazendo daquela maneira. E eles disseram, ele é o principal dos demônios. Ele é Beelzebu, o melhor adivinho do mundo. Eles não pararam para tentar entender, para ver que era o Filho de Deus. Não eram suficientemente espirituais para saberem disso. É isso. Eles leram a coisa por cima. Claro, era para Jesus entrar em Jerusalém, montado num jumento e assim por diante, mas eles estavam olhando para a segunda vida. E é a mesma coisa hoje. Estão olhando por cima da coisa verdadeira. Aleluia! Isso mesmo. Sei que